Fluente para sempre, de Gabriel Weiner. Por que aprender uma nova língua é um desafio tão grande? Chega a parecer uma batalha entre não esquecer as novas palavras, se esforçar para entender as novas regras gramaticais e conseguir movimentar a língua e os lábios de diferentes formas para atingir a pronúncia correta. O método apresentado no livro Fluent Forever promete acabar com todas essas dificuldades. Ao juntar neurociência com truques de pronúncia e memorização, Gabriel Weiner, o autor do livro, tornou a aprendizagem de uma língua menos parecida com uma luta e mais com um jogo. Ao utilizar o método apresentado no livro, o autor foi capaz de aprender alemão em apenas 14 semanas. Depois de conhecer os próximos capítulos deste resumo, você irá descobrir como pode também aprender novas línguas de maneira eficaz e inteligente, com chances muito maiores de alcançar o seu objetivo sem sofrer tanto. Parte 1. Conexões pessoais e a associação com imagens facilitam a memorização e o aprendizado no cérebro. Se você alguma vez já tentou aprender uma nova língua, você provavelmente já teve que lidar com aquela sensação irritante de descobrir uma nova palavra e esquecê-la apenas alguns momentos depois. Felizmente, existem algumas formas de conseguir que essas novas palavras fiquem na sua cabeça, e uma delas é criando conexões no cérebro. Fazer conexões é fundamental para a memorização, mas algumas conexões são mais fortes do que outras. Ligar uma palavra a uma experiência pessoal é algo altamente eficaz, uma vez que ativa e conecta muito mais áreas por todo o cérebro. O cérebro processa as palavras em 4 níveis diferentes: estrutura, som, conceito e conexão pessoal. Num experimento realizado por psicólogos nos anos 70, foram feitas perguntas a alunos baseadas nesses 4 níveis, como, por exemplo, quantas letras maiúsculas existem na palavra urso? Este é o nível da estrutura. A palavra manga rima com canga? Este é o nível do som. E ferramenta é um sinônimo de instrumento? Para o nível de conceito. Em seguida, fizeram um teste de memória sem serem avisados previamente para ver qual das palavras conseguiam se lembrar. Verificou-se que os alunos tinham 6 vezes mais chances de se lembrarem da palavra se a pergunta pedisse uma ligação pessoal, como, por exemplo, qual é o seu sabor preferido de pizza, do que se a pergunta estivesse relacionada apenas à estrutura da palavra. Então, digamos que você queira aprender a palavra em inglês para gato, cat. Se você conseguir conectar a palavra cat a uma forte memória que possui de um gato, como por exemplo, o gato da sua avó, você terá 50% mais chance de se lembrar dessa palavra que acabou de aprender. Isso acontece porque a nossa memória visual é uma ferramenta muito eficaz para recordar a linguagem. Portanto, da próxima vez que você quiser aprender uma nova palavra em um novo idioma, ao invés de tentar simplesmente decorá-la, busque uma imagem relacionada àquela palavra, com a qual você possua uma forte conexão e atribua a palavra. Essa é uma excelente maneira de tornar a conexão no cérebro mais forte e o seu aprendizado mais profundo. Parte 2. Quando se trata de memória, é melhor recordar do que apenas revisar. Todos nós conhecemos aquela sensação horrível de ter que se preparar para uma prova. Nós lemos e relemos o material até não aguentarmos mais, e depois esperamos por um milagre. Mas quanto daquilo que estudamos nós realmente nos lembraremos depois de alguns dias, ou depois de um mês, ou quem sabe depois de um ano? A verdade é que a sua memória não é tão eficiente quanto você pensa, e estudar a mesma coisa diversas vezes seguidas não é a melhor forma de aprendê-la. Tomemos o psicólogo alemão Hermann Ebbinghaus como exemplo. No século XIX, ele dedicou vários anos de sua vida para memorizar listas de sílabas sem significado, como nicht, mich e sich. Ele comparou o tempo necessário para aprender esta lista com o tempo necessário para reaprender a mesma lista mais tarde, e, assim, descobriu a famosa e importante curva do esquecimento.
Ebbinghaus descobriu que 24 horas após estudar, nós conseguimos nos lembrar de cerca de 30% daquilo que vimos. Mas, infelizmente, esse percentual diminui ao longo do tempo e, após um ano, ele gira em torno de apenas 10%. Mas e se ficarmos estudando a mesma coisa sem parar diversas vezes seguidas? Bem, isso é chamado de sobreaprendizagem, e estudos demonstram que isso não é muito eficaz para o aprendizado e para a consolidação da memória no longo prazo. Então, o que podemos fazer? Nós podemos nos aproveitar do poder do ato de recordar. Quando nós nos esforçamos para recordar algo ou para recuperar informações no passado, isso faz com que o nosso cérebro entenda que aquilo é algo realmente importante para nós, e por isso sua memória deve ser intensificada. Em outras palavras, o esforço para recuperar uma memória a torna ainda mais forte. Em um estudo, participantes receberam alguns dólares para cada palavra de uma lista de palavras em espanhol que conseguissem se lembrar uma semana depois de estudá-las. Os participantes podiam estudar a lista durante 10 minutos seguidos, ou trocar a lista após 5 minutos por um pedaço de papel e escrever por 5 minutos tudo o que conseguiam se lembrar. Uma semana depois, os participantes que optaram por tentar recordar e escrever as palavras após estudar conseguiram se lembrar de cerca de 35% mais palavras do que aqueles que ficaram apenas revisando. Pelo simples fato de terem se esforçado para tentar recuperar as palavras na memória e escrevê-las, o desempenho deles foi muito melhor. Parte 3. Sistemas de repetição espaçada, SRS, tornam a memorização muito mais rápida e eficaz. Nós sabemos que a nossa memória de longo prazo não funciona exatamente como gostaríamos. Então, o que podemos fazer para resolver isso? Nós podemos aprender a estudar e recordar no momento certo, isso é, antes que elas sejam esquecidas. Para a surpresa de muitos, quanto mais difícil for aprender e gravar uma palavra na memória, mais tempo ela ficará na sua memória de longo prazo. Observe o seguinte cenário: leia uma lista de palavras até compreender todas. Na semana seguinte, tente se lembrar do maior número possível de palavras. Estudos demonstram que, após uma semana, as chances de se lembrar das palavras um pouco mais difíceis são 20% maiores. Enquanto aquelas que você demorou muito mais para gravar têm 75% mais chances de serem lembradas. Mas há também uma terceira categoria de palavras, aquelas que estavam na ponta de sua língua, mas que ao mesmo tempo, com muito esforço, você não conseguiu se lembrar. Essas palavras têm o dobro de chance de serem lembradas no longo prazo depois que você conseguir finalmente recuperá-las. O truque, portanto, é recordar uma palavra no momento em que ela está prestes a ser esquecida. O sistema de repetição espaçada utiliza esse conhecimento para melhorar a sua memória no longo prazo. O SRS é uma ferramenta que utiliza fichas em diferentes intervalos, lhe mostrando quais palavras devem ser revisadas e quando é o melhor momento para serem estudadas novamente. Esse sistema funciona de maneira brilhante e pode ser usado tanto para aprender palavras como para conceitos gramaticais. Ao longo dos últimos anos, eu utilizei um programa muito conhecido de repetição espaçada chamado Anki para aprender inglês e estudar espanhol. Se você quiser aprender algum novo idioma ou melhorar o seu vocabulário e sua gramática, eu recomendo muito esse programa. Você irá encontrar com facilidade muitos vídeos e tutoriais sobre o programa na internet e no próprio YouTube. Parte 4. Aprender os sons e a pronúncia correta da língua é fundamental para o aprendizado. Para muitos adultos, parece uma tarefa muito difícil aprender novas palavras em uma outra língua, mas as crianças parecem aprendê-las sem sequer fazer esforço. Por que isso acontece? Bem, a diferença crítica é que as crianças aprendem as línguas ouvindo e não estudando. Se elas realmente escutam uma língua sendo falada, não só aprendem palavras, mas também aprendem indiretamente a gramática. Esta forma também é muito mais divertida do que ficar simplesmente estudando livros chatos de gramática. Então, comece pelo som. Aprender os sons das novas palavras as torna muito mais fáceis de serem aprendidas e lembradas.
Num experimento realizado por pesquisadores da Universidade de Stanford e da Carnegie Mellon, adultos japoneses sentaram-se com fones de ouvido em frente a telas e foram solicitados que apertassem um botão escrito lock quando ouvissem a palavra lock e um botão escrito rock quando ouvissem a palavra rock. Como a língua japonesa não possui o som do L, a maioria dos falantes de japonês não consegue detectar a diferença entre o L e o R. Por isso, como era de se esperar, os participantes tiveram um desempenho muito baixo nessa tarefa. Mas como alguém poderia dominar o inglês se não conseguisse captar a diferença entre os sons do R e do L? Afinal, para eles, rock e lock seriam a mesma coisa. A experiência então revelou algo bem interessante. Se fosse mostrado um sinal na tela que dissesse se estavam certos ou errados após apertarem o botão, os alunos conseguiam aprender a identificar a diferença entre os sons após apenas 3 sessões de 20 minutos. Outra vantagem de aprender primeiro os sons de uma língua é que isso o ajudará a aprender a gramática mais rapidamente de maneira indireta. Parte 5. Criar jogos de palavras ajuda a construir seu vocabulário. Bem, aprender sons facilita a memorização, mas ainda há um problema. Após conhecer os sons, como podemos usar as palavras de maneira eficaz, ao mesmo tempo em que garantimos que elas fiquem em nossas cabeças? É simples, fazendo jogos com as palavras. Um bom jogo é o Spot the Difference, ou Encontre a Diferença em português. E tudo que você precisa para jogá-lo é do Google Imagens. Digite qualquer palavra que você queira aprender no Google Imagens e você receberá páginas e mais páginas das mais variadas imagens. E as imagens não lhe mostram apenas um ou dois exemplos dos significados que aquela palavra pode ter. Elas lhe mostram todas as sutilezas e nuances que a palavra possui naquele idioma. Por exemplo, se você digitar a palavra alemã Schrank, verá que tem vários significados, como, por exemplo, mesa de cabeceira, armário ou closet. Ao descobrir visualmente os seus vários significados, a palavra torna-se mais fácil de ser aprendida. O objetivo desse jogo é conseguir identificar a diferença entre o que se esperava ver e a imagem que está realmente em sua tela. Outra vantagem é que cada imagem no Google Imagens também vem com legenda em até 130 línguas. Por isso, essa é uma excelente ferramenta para alunos de idiomas. Não se esqueça de utilizar a versão básica do Google Imagens. Uma vez que essas imagens são retiradas de sites que estão originalmente na língua que você está querendo aprender, você irá conseguir ver como essas palavras são realmente utilizadas em diferentes contextos. Já para o aprendizado das palavras no formato de texto, você pode utilizar o site Lingui, que apresenta diversos exemplos de frases nos mais diversos contextos para cada palavra pesquisada. Outra ótima atividade é o jogo da memória, que torna as novas palavras mais importantes. Para jogar, você deve fazer o seguinte: pegue uma palavra que você está tentando aprender e a personalize. Se, por exemplo, você está tentando aprender a palavra italiana para avó, nona, você pode se lembrar das férias que costumava passar na casa de sua avó quando era criança. Mesmo que não consiga encontrar uma ligação pessoal, o simples fato de buscar esta conexão ainda lhe ajudará a aprender a palavra, mesmo que a sua ligação seja simplesmente aquela palavra estúpida que eu nunca consigo me lembrar. Parte 6. As línguas devem ser aprendidas na mesma ordem em que as crianças aprendem. Imagine que exista um dispositivo dentro de sua cabeça que consegue captar os sons e outros inputs e que consiga transformá-los naquilo que nós chamamos de língua. Bem, nós já temos um, e ele se chama máquina de linguagem. Mas a ordem em que ela faz certas coisas é um pouco particular. Cada língua tem uma ordem única de desenvolvimento. Talvez você imagine que os estudantes de inglês de diferentes origens linguísticas aprendam inglês numa ordem diferente da sua, mas esse não é o caso. Eles seguem exatamente as mesmas fases de desenvolvimento que as crianças que falam a língua como sua língua materna. Os linguistas sabem agora que esta ordem é como o cérebro humano capta o inglês. Veja o tempo dos verbos ingleses, por exemplo.
As crianças aprendem a forma ing do verbo principal antes de aprenderem a acrescentar o verbo to be. Por isso, elas dizem he running antes de dizerem he is running. As crianças também aprendem o passado irregular antes do regular. E só depois que percebem isso é que começam a usar a terceira pessoa do presente, como por exemplo, he likes ice cream. Tenha em mente que quando bombardeamos os nossos cérebros com muita informação, a nossa máquina de linguagem pode quebrar. O problema é que muitos estudantes começam com um material que é difícil demais para o nível que estão. Para aprender gramática da melhor maneira possível, nós devemos alimentar o nosso cérebro com aquilo que os linguistas se referem como input compreensível, ou seja, um conteúdo que você consiga compreender. Por exemplo, se você segurar uma bolacha na frente de uma criança e perguntar: "Você quer uma bolacha?", ela saberá o que você quer dizer, mesmo que nunca tenha ouvido a palavra bolacha antes. Portanto, uma boa maneira de começar é aprender as frases mais simples possíveis no seu idioma-alvo. Desta forma, você aprenderá uma série de novas palavras e até algumas regras gramaticais, enquanto absorve um conteúdo possível de ser compreendido e aprendido, mas que seja levemente desafiador. Parte 7. Aprenda línguas mais rapidamente, evitando as traduções. Quando estamos aprendendo uma nova língua, nossa primeira reação é tentar traduzir todas as palavras para a nossa língua materna para tentar compreender exatamente o seu significado. Embora isso seja bastante tentador e pareça sensato, é essencial que você deixe de traduzir se quiser acelerar o seu progresso de aprendizado. Em primeiro lugar, tente usar dicionários monolíngues, pois ao fazer isso, você construirá seu vocabulário muito mais rapidamente. Os dicionários monolíngues são dicionários em que cada palavra é explicada usando a mesma língua da palavra que você procurou. Em outras palavras, a explicação e a palavra devem estar no mesmo idioma que você quer aprender. Tente usá-los quanto antes for possível quando estiver aprendendo uma nova língua. Ao ler a definição na língua-alvo, você não só aprenderá a palavra que está procurando, como será exposto a novas palavras e explicações. Se não compreender essas novas palavras, procure-as também. Assim, sempre que ler uma nova definição, você terá a oportunidade de aprender ainda mais gramática e ainda mais palavras. Evitar a tradução constante também o tornará fluente de forma mais rápida e eficaz. Ao tentar se expressar em uma nova língua, você pode se deparar muitas vezes com situações em que um nativo lhe dirá que aquilo que você disse não está errado, mas que não é daquela maneira que eles costumam se comunicar. Isso acontece porque a gramática e o vocabulário são apenas parte do desafio no aprendizado. Você pode estar até dizendo algo gramaticamente correto e com um significado apropriado, mas que, no uso cotidiano, não é dito dessa forma. Então, se você quiser se tornar realmente fluente em um outro idioma, você terá que aperfeiçoar a sua habilidade de escutar e entender aquilo que está sendo dito. E a única maneira de fazer isso é se expondo a grandes quantidades de escuta e leitura naquele idioma, enquanto evita a todo custo as traduções. Por exemplo, se você estiver vendo um filme na língua em que está tentando aprender, não coloque legendas em seu idioma materno. Coloque as legendas no idioma que você quer aprender, ou então, se puder, simplesmente tire as legendas. Mesmo que você não compreenda tudo, o seu conhecimento da língua vai crescer gradualmente ao fazer isso. Não apenas o seu vocabulário irá melhorar, como também você vai compreender como as palavras são utilizadas naturalmente por nativos naquele contexto. Você também pode experimentar ler um livro ao mesmo tempo que escuta sua versão em audiobook narrada por um nativo. Este é, sem dúvidas, um dos melhores métodos para aprimorar suas habilidades em um outro idioma, pois permite que você aprenda muito mais palavras e mais gramática nos mais variados contextos, enquanto associa a pronúncia correta da palavra à sua escrita. Se você tiver interesse em aprender mais inglês enquanto escuta audiobooks dos mais variados assuntos, você pode acessar o link que eu deixei na descrição deste vídeo e nos comentários abaixo. O primeiro audiobook é de graça e você pode cancelar no primeiro mês sem ter que pagar nada por isso.
Na minha opinião, o Audible é a melhor plataforma para audiobooks da internet. Vale a pena conferir. Resumo final. Tornar-se fluente numa nova língua pode ser mais fácil e rápido do que você imagina. Para isso, é necessário utilizar os métodos e as ferramentas certas para otimizar o aprendizado e para consolidar as memórias no longo prazo. Aprender um novo idioma não deve ser uma luta. Pelo contrário, deve ser um desafio gratificante. Para aprender um novo idioma de maneira eficaz e inteligente, você deve adotar conexões pessoais e associar imagens às palavras que quer aprender, estudar de maneira ativa, se esforçando para recordar e recuperar as informações ao invés de apenas ler e revisar o conteúdo, utilizar sistemas de repetição espaçada para ampliar seu vocabulário e melhorar sua gramática de maneira muito mais rápida e que dure por muito mais tempo, aprender os sons e conhecer a pronúncia correta das palavras, adotar e criar jogos para tornar o aprendizado mais divertido, começar pelos materiais mais fáceis e ir avançando gradativamente, evitar a todo custo as traduções e, por fim, focar na escuta e na leitura, e, se for possível, fazer os dois simultaneamente.